Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Eu venho aqui esta noite compartilhar algo com vocês que nos assiste, nos acompanha aí pelo canal, algo que Deus tem falado ao meu coração. Já aproveitando o ensejo das últimas mensagens que estão aqui no canal, sobre os desafios que nós como igreja estamos enfrentando, teremos que enfrentar. Eu gostaria de trazer para mim e para você esta noite algo que Deus mostra para nós que nós precisamos nos atentar. E diante de tudo isso que nós estamos vivendo, diante dos dias complicados, difíceis que temos vivido, a gente não podemos nos esquecer que devemos lutar, que devemos e temos aprendido isso do Senhor, que já nos advertiu, já nos antecipou que no mundo teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. E não podemos deixar de buscar a nossa comunhão com Deus. Precisamos fortalecer o nosso relacionamento com Deus. E tudo que temos passado, tudo que temos vivenciado, tem influenciado na nossa comunhão com Deus. Tem influenciado de uma forma negativa a ponto de destruir o nosso relacionamento com Deus. E é sobre isso que eu queria chamar a sua e a minha atenção aqui. Sobre esse relacionamento que nós temos que manter com o Senhor, principalmente nesses dias, devido ao fato da situação da saúde e de outros problemas que já existiam. Nós temos o desafio de manter a nossa comunhão com Deus, de buscar esse relacionamento cada vez mais fortalecido na graça, no amor de Deus. E eu gostaria de falar com você que me assiste essa noite sobre o orgulho, né? A palavra nos adverte muito contra isso, e eu queria deixar aqui para você e para mim um texto conhecido, está lá em Provérbios 16, 18, na tradução NVI, diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E na outra tradução fala da soberba, que é a mesma coisa, o orgulho, a soberba. Fala que ele antecede a ruína e que o espírito altivo a queda. O orgulho e a soberba, muitas das vezes nós pensamos que isso é exclusividade das pessoas que têm riquezas, que possuem bens, ou dos dotados de conhecimento, pessoas altamente inteligentes. Mas, na verdade, o orgulho não tem a ver com as questões somente de posses e materiais, porque há pessoas que são não tão abastadas de riquezas, há pessoas pobres, pessoas até ignorantes, mas que possuem um orgulho, a soberba evidenciada na sua vida, até muitas vezes maior daqueles que possuem riquezas. Então o orgulho, a soberba não tem muito que ver com as questões financeiras ou sociais. E você vai entender
o que eu quero dizer, porque o orgulho, nós não adquirimos ele na questão durante a nossa vida. Eu quero que você saiba que o orgulho nós herdamos quando caímos lá no Gênesis, em Adão. Foi passado para nós, na nossa herança, essa natureza que nos remete a isso. Muitas das vezes somos orgulhosos, somos soberbos, mas porque isso faz parte, está ligado à minha e à sua natureza. Então é sobre isso que Deus tem advertido o meu coração, que pode e muitas das vezes atrapalha o meu e o seu relacionamento com Deus, a minha comunhão com Deus. Eu gostaria de ler com você lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo de 5 a 10. Você já conhece esse texto, é um texto bem conhecido, mas ele mostra que o orgulho muitas vezes ele produz em mim e em você certas coisas que destroem a nossa comunhão com Deus. E eu vou citar aqui apenas 3 ou 2 coisas, mas o orgulho acarreta um monte de situações. Por isso que nós temos que tomar cuidado com isso. Gênesis 3, de 5 a 10, diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Então ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Esta situação que aconteceu com Adão e com Eva, lá no jardim do Éden, nos mostra e deixa algumas situações claras que o orgulho faz em nossas vidas. Como eu disse aqui, eu vou citar algumas coisas somente. O orgulho, ele produz medo. Nós vemos pela narrativa de Gênesis que Adão ouve a voz do Senhor Deus e envergonhado fica tomado pelo medo. Muitas das vezes você não sabe da onde vem o medo, muitas das vezes você não sabe da onde vem a vergonha de muitas vezes se expor, se lançar e se colocar diante do seu relacionamento com Deus, muitas vezes porque essa situação que aconteceu com Adão, ela também acontece conosco. Muitas das vezes estamos com medo, muitas das vezes estamos envergonhados. Nós sabemos que o orgulho, ele faz com que muitas das vezes essa destruição, essa queda, essa ruína, faz com que nós ficamos com esse sentimento de medo, com esse sentimento de vergonha. E isso afeta o meu e o seu relacionamento com Deus. Como Adão, que ouviu a voz do Senhor,
mas por causa da vergonha, por causa do medo, ele estava escondido. Talvez você e eu, muitas das vezes, passamos por essas situações com Deus por causa do medo. Hoje nós temos visto a situação aí fora e muitas das vezes nós deixamos esse orgulho, a soberba se aflorar nas nossas vidas e isso produz o medo, a vergonha, né, de nos aproximarmos de Deus, de tomarmos a iniciativa de muitas vezes buscar esse relacionamento, buscar a comunhão com Deus. E isso é por causa do orgulho. Você acaba sendo paralisado por isso. Outra coisa que também o orgulho faz, ele faz com que nós não assumamos os nossos erros, né? Como aconteceu nesta narrativa, né? Adão, ele pecou junto com Eva, mas ele atribui ao erro, ele atribui ali aquela situação, colocando a culpa na mulher, né? Ele fala, a mulher que me deste por esposa, né? Ele não assume o seu erro, a sua parte do erro ali de ter comido junto com a Eva. Então, o orgulho faz isso, você fica transferindo a culpa de determinada situação ou de determinados problemas a outras pessoas, a outras coisas, né? E isso nada mais é do que o orgulho, né? Você não se vê o seu erro, né? Jesus fala que muitas das vezes nós queremos tirar o cisco do olho do outro e sendo que temos ali uma trave, né? Algo maior dentro de nós. E isso nada mais é do que o orgulho, né? Você não consegue enxergar, né, as suas faltas, você não consegue assumir a sua dificuldade. Tudo por causa que há esta situação do orgulho, né? E uma situação das mais problemáticas que eu vejo sobre o orgulho e a soberba é que isso nos impede de recebermos a graça de Deus. O orgulho faz isso com que nós não recebamos da parte de Deus essa graça. Se você ler lá em Tiago 4:6, outro texto também conhecido, ele fala assim, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E eu vejo claramente nessa passagem que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Ou seja, a soberba, o orgulho é um fator determinante para barrar ou impedir a graça de Deus. E nós sabemos que sem a graça de Deus nós não conseguimos dar continuidade a esse relacionamento, a nossa comunhão. Sem a graça de Deus não podemos manter essa comunhão, né? Não é possível manter um relacionamento com Deus sem a graça. E o orgulho, a soberba, Deus resiste, né? O altivo, né, como fala aqui em Provérbios, né, de espírito, né, tá sujeito a cair, tá sujeito à queda, né? E isso nós precisamos nos atentar, né? Que a soberba impede a graça de Deus, né? São algumas coisas que Deus falou comigo para que nós possamos nos atentar a isso, para nós podermos corrigir isso, né? E a própria palavra também nos orienta como podemos fazer isso, né? Então a soberba faz com que sejamos impedidos de receber a graça.
mas a humildade, né? Diz que Deus dá graça aos humildes. E o orgulho aqui, meu amado, eu não quero nem chamá-lo de sentimento, porque isso pode mudar um pouco o sentido, mas eu quero chamar de desejo, né? Que esse desejo, porque eu entendo que o sentimento ele está ligado mais com a emoção e o desejo ele está ligado ao coração, né? E por estar ligado ao coração, nós precisamos estar extremamente vigilantes, porque a palavra diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então esse desejo pode aflorar no meu e no seu coração, o orgulho, a soberba. Então precisamos entender isso. Então, nesse ponto do desejo brotar, esse orgulho brotar no meu e no seu coração, é que nós percebemos hoje, pela história da igreja, que muitas pessoas começaram bem a sua caminhada, né? Muitas pessoas começaram ali no seu primeiro amor, com aquela empolgação, aquele entusiasmo, com aquele ânimo, mas devido a esse desejo, devido a isso brotar no coração, alguns se corromperam, alguns, devido à soberba, desviaram do seu caminho, né? Porque o orgulho faz isso, ele destrói a sua comunhão, ele traz a queda, né? A altivez traz a queda para a minha vida e para a sua vida. Então, isso está ligado ao coração. Se você não vigiar, se você não cuidar do seu coração, quando você menos percebe, isso já está lá. Você já está orgulhoso, você já está soberbo, e isso vai levar a sua comunhão com Deus à destruição, à queda, né? Tem uma passagem que Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo 4:10, que ele fala assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então, fala desse Demas, né, que tendo amado o presente século, ou seja, devido a alguma situação, e essa é a problemática aqui, começou bem, começamos bem, mas muitas das vezes não terminamos bem, porque esse desejo que brota do nosso coração acaba fazendo com que a gente abandone, né, as situações que temos vivido, extremamente difíceis, extremamente complicadas, mas Jesus disse que teríamos aflições, passaríamos por situações complicadas, mas essa não é a questão. Será que o desejo, esse orgulho, essa soberba não está aí no meu e no seu coração? Porque fala que ele, tendo amado este século, né? O orgulho tem demonstrado isso. As pessoas amando mais a si mesmas do que o seu próximo, as pessoas amando mais as suas coisas do que o relacionamento com Deus. Isso é orgulho, isso é soberba, né? Então fala desse Demas que abandonou, né, o apóstolo aqui em determinado momento. Então precisamos nos atentar quanto a isso, meu amado. Precisamos ver em que situação estamos, como está, na verdade, o nosso coração. E eu tenho a dizer para você e para mim que o orgulho, ele não sai com oração. O orgulho, ele não sai assim de uma forma fácil do coração da gente, uma vez que ele já está no meu e no seu coração. Nós precisamos buscar a Deus de uma forma humilde, de uma forma simples. Então, o que devemos fazer quanto a isso?
quando há o desejo, o orgulho no nosso coração. Aquilo que nosso Senhor Jesus fez, mesmo não sendo orgulhoso, ele nos ensinou como podemos manter a comunhão com Deus, como podemos alcançar a graça de Deus, né? Porque a graça é que, como eu falei aqui, é aquilo que nos aproxima de Deus, é aquilo que faz com que nós sejamos próximos de Deus. Então, o que Jesus fez, e é um texto que eu gostaria de compartilhar, que está lá em Filipenses 2, 5 a 8, que fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se em semelhança de homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nessa tradução que eu li aqui na NVI, fala seja a atitude, né? Em outra tradução fala tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude de Jesus. O orgulho, ele vai ter fim na nossa vida se nós pegarmos aqui algumas coisas que Jesus nos ensina, né? Termos a mesma atitude de Jesus, que ele sendo Deus, diz a palavra, não considerou ser igual a Deus algo que devia se apegar-se, né? Algo que ele devia ter ali como algo que poderia ali ser usado, né? Na verdade, mas ele toma o caminho inverso do orgulho, né? Ele faz, a palavra diz que ele se esvaziou, né? E o esvaziar-se aqui de Jesus está significando o seu derramar, né? A sua entrega ali à vontade de Deus, né? Ele fala desse derramar, desse esvaziar-se. Nós precisamos nos esvaziar. Nós muitas vezes estamos cheios de nós mesmos, estamos cheios de tanta coisa que nós temos visto aí fora, que não nos aproxima de Deus, mas nos afasta de Deus, atrapalha a nossa comunhão com Deus. Então é preciso haver esse esvaziar-se, esse derramar. Tem um texto no Evangelho que fala em Marcos 14:3, estando ele em Betânia, Jesus, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus, né? O texto fala desse quebrar, né? Que fala, e eu tenho entendido que isso é uma das atitudes que nós devemos ter, esse quebrar, né? Esse quebrantar, esse quebrantamento, nós devemos ter essa atitude para com o Senhor. Nós devemos nos esvaziar, né? Nos derramar na presença de Deus, como essa mulher que foi ali até advertida pelos discípulos que ela não devia ter feito isso com aquele óleo precioso, mas ela, numa atitude de se humilhar ali até Jesus, ela quebra ali aquele vaso e derrama sobre Jesus ali aquele óleo, né? Nós muitas vezes precisamos ter a atitude e o exemplo que é citado aqui, né? De algo tão precioso, nós precisamos nos esvaziar ali, ter o quebrar desse orgulho nas nossas vidas, né? Se esvaziou, diz a palavra, ele sendo Deus, ele se esvaziou. E o texto fala que ele assumiu a forma de servo,
O servo, na tradução aí do Novo Testamento, a palavra significa escravo, né? Jesus, ele se submeteu a este serviço, né? Ele coloca-se como escravo ali para não fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade de Deus. É isso que nós precisamos ter, amado, essa atitude de Jesus, do servo, do serviço que nós temos que prestar a Deus, do serviço que nós temos que prestar ao próximo. E se você tiver isso no seu coração, o orgulho, a soberba, isso nunca vai acontecer. Você tem que assumir esse compromisso do serviço, né? Do escravo, de fazer a vontade do seu Senhor. Então, lá em Marcos 10:45, fala: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus sabia do que ele veio fazer, não para ser servido, mas para servir, né? Então, muitas das vezes você começou a sua caminhada prestando serviço a Cristo. Mas, como eu falei, como os dias têm sido complicados, como as situações têm sido problemáticas, talvez isso tenha parado na sua vida. Talvez isso tenha paralisado na minha e na sua vida. Nós precisamos continuar o nosso serviço. Nós precisamos prestar esse serviço como Cristo. E se você acompanhar comigo aí o texto, você vai ver que o serviço a Deus, o reino, estava como prioridade na vida de Cristo. E é essa atitude que nós devemos ter. O serviço não pode ser parado. O serviço a Cristo, a comunhão com Deus não pode terminar, não pode parar. Então Jesus, ele assume isso. Ele assume a forma de servo. Ele assume ali essa responsabilidade de servir, né? Mesmo sendo o Filho de Deus. E a palavra diz que ele humilhou-se a si mesmo, né? Esse texto é muito complexo, então eu só separei aqui para mim e para você algumas coisas, né? Então esse humilhou-se a si mesmo, né? Se você vê lá em Isaías 53:7, que fala: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus, como sempre, nos mostra essa humildade, essa mansidão de servo, né? Que sabia o seu serviço, para que veio, né? Sabia e tinha com toda clareza e certeza o objetivo, amado. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Permaneceu ali no seu serviço, permaneceu ali a sua comunhão com Deus, mesmo diante da afronta, né? Mesmo diante da opressão, mesmo diante da humilhação, ele permanece calado, ele não abriu a boca. Será que nós temos tido essa mesma atitude que Jesus, né? De se humilhar, de entender os propósitos de Deus na nossa vida, para que a nossa comunhão ela seja mantida? É preciso ter essa atitude. A palavra fala também em João 10:18, né? Jesus diz: ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, né? E falando da sua vida, ninguém atira de mim, eu espontaneamente a dou. Será que há essa espontaneidade em se humilhar, em se esvaziar, em se derramar? É isso que Deus espera de mim e de você, para que haja essa comunhão, para que seja mantida essa comunhão. É um esvaziar diário, é um humilhar-se constantemente, né?
Você talvez, eu não sei como você está, e talvez você possa ter parado, você possa ter perdido o objetivo, talvez você acha que o serviço acabou, mas Jesus está mostrando aqui que talvez o orgulho possa estar dominando o seu coração, né? O orgulho possa estar te impedindo de continuar a buscar essa comunhão. Ninguém a tira de mim, Jesus fala, eu espontaneamente a dou. Será que nós temos sido espontâneos nesse esvaziar, nesse derramar, nesse quebrantar, né? Então, humilhar-se é se sujeitar. Pedro fala isso, né? 1 Pedro 5,6, se sujeitar à poderosa mão de Deus, né? Então, humilhar-se é isso, amado, se sujeitar. Para que você possa vencer o orgulho, você precisa se sujeitar à poderosa mão de Deus. Porque se sujeitando à poderosa mão de Deus, Ele no devido tempo vai te exaltar. Ele no devido tempo vai prover para você aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. E Ele vai manter ali pela sua graça a sua comunhão, né? A comunhão, ela exige o quebrantamento. Para se ter essa comunhão com Deus, é necessário haver esse quebrantamento. O quebrantamento que você viu nesse texto que eu falei da mulher em Betânia, também você vê também lá no Salmo 34, né, no versículo 18, que fala: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então essa questão do quebrantamento, ela está ligada estritamente à comunhão com Deus. Se não houver um quebrantamento, difícil vai ser manter a comunhão com Deus. Talvez nós estejamos sobrecarregados de tantas coisas e tem faltado isso. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Foi isso que Deus deixou aqui para mim compartilhar com você nesse dia. Se humilhe, né? Se humilhe na presença de Deus. Se esvazie de tudo. Se esvazie, busque um tempo, um período com Deus de quebrantamento, de se derramar na presença de Deus, para que nessa caminhada não aconteça, não como só aconteceu com Demas, tantos outros nós temos visto aí que tem se orgulhado, tem se agido soberbamente, achando ou pensando ser alguma coisa, mas a atitude do nosso Senhor Jesus foi totalmente contrária. E a palavra diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus manteve-se esvaziando, se humilhando até a morte e morte de cruz. Uma vez que você para, uma vez que você cessa esse processo na sua vida, você perde a comunhão com Deus. E o orgulho se apodera do seu coração. Era isso que eu tinha para compartilhar com você de uma forma simples, de uma forma rápida. Eu espero que você tenha atentado a isso, né? Vigiando o seu coração. E como tarefa para mim e para você, vamos se esvaziar, vamos se humilhar, vamos se derramar aos pés de Jesus. Vamos buscar essa comunhão, mas é preciso haver humildade. Nós precisamos descer, nós precisamos sair dessa posição que muitas vezes não é nossa. Nós não temos muitas vezes certos direitos, né? Jesus foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a boca, permaneceu humilde até a morte e morte de cruz. Eu gostaria de fazer uma oração, orar por mim e por você. E especificamente hoje eu gostaria de orar pelos enfermos, né? Meu coração já estava com isso no coração, de orar por você que sofre por qualquer tipo de enfermidade, né? Você que tem sido assolado aí
por depressão, você que tem sido assolado aí por ansiedade, seja lá qual seja a enfermidade, a doença, eu gostaria de orar por você. Terminar dessa forma, orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus acima de todas as coisas. O Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. E como o Senhor já tem falado comigo durante essa semana, e o Senhor tocou meu coração a orar por esse que me assiste, a orar por esse que ouviu essa palavra, para que esse que me ouve, Senhor Deus, se houver qualquer doença, enfermidade, se essa pessoa tem sofrido de depressão, de ansiedade, assim como o Senhor me mostrou, que o se humilhar na presença do Senhor, que o buscar o Senhor, faz com que eu mantenha a minha comunhão com o Senhor. E é nessa comunhão, e em nome de Jesus, ó Pai, que eu oro por este. Que o Senhor cure essa pessoa. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, toque essa pessoa aí na casa dela. Toque esse coração, ó Deus, e faça com que essa pessoa seja liberta, em nome de Jesus. Liberta, Senhor Deus, desse ego, muitas vezes esse orgulho e esse medo que tem assolado as vidas, ó Pai. O medo de te buscar, o medo de reconhecer as suas faltas, o medo, Senhor Deus, por causa da vergonha que o pecado traz. Que o Senhor, em nome de Jesus, cure aquele que está com problema físico, aquele que tem alguma doença nesta hora, seja tocado pelo Teu Espírito nesta hora. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo e te agradeço, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Que haja, Senhor Deus, um despertar, que haja, Senhor Deus, um quebrantamento nos Teus filhos, nos Teus servos, aonde quer que eles estejam, Pai. Que haja essa atitude que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, Ele se esvazia, Ele vem até nós. E isso é o Seu amor. O Seu amor nos constrange, Pai. Um morreu por todos, logo todos morreram, diz a palavra. Toca, meu Pai amado. Toca esta vida, Senhor Deus. Levanta este que está caído, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.